Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Samuel. Vamos dar início à nossa 11ª aula de Física, tá bom? Nós estamos ainda trabalhando o movimento uniformemente variado. E na aula de hoje, nós continuaremos o conteúdo agora na parte de exercícios. Inclusive, vamos resolver os exercícios de fixação da aula 9, tá bom? Então, os exercícios que foram repassados na aula 9, em relação à aula de gráficos do movimento uniformemente variado, serão corrigidos nesta aula de hoje, na aula 11. Vamos à primeira questão. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi. Então, perceba que a reta está em declínio. Então isso quer dizer que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou um movimento uniformemente variado. Só que é um movimento retardado. É um movimento desacelerado, né? Porque ele tinha uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e encerrou o movimento com 0, né? Entre 0 segundos e 4 segundos durou esse movimento. Bom, então vamos calcular o espaço percorrido, tá? Existem dois métodos para calcular o espaço percorrido. Tem um método convencional que a gente utiliza as fórmulas do movimento uniformemente variado, né? Como aqui foi dado a aceleração, quer dizer, como foi dada a velocidade em função do tempo, a gente acha a aceleração e depois acha o espaço percorrido. E o segundo método, que é calcular a área dessa figura geométrica, né? Então a gente calcularia a área do triângulo retângulo e isso equivaleria ao espaço percorrido. Esse é o método mais tranquilo, mais prático para se resolver esse tipo de questão. Então, vamos para o primeiro método, resolução. Tempo inicial, 0 segundos, claro. A velocidade inicial foi de 20 metros por segundo. O tempo total do movimento foi de 4 segundos, o tempo final 4 segundos. A velocidade final 0 metros por segundo. Então a gente acha primeiro a aceleração para em seguida encontrar a variação do espaço, o espaço percorrido. Então vamos lá. Primeiro, a fórmula da aceleração eu tenho aqui, ΔV sobre ΔT, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. 0 menos 20 é menos 20, tá bom? Não é 20, isso é menos 20, tá? 4 menos 0 é 4. Então, menos 20 dividido por 4. É óbvio que a gente percebe que a aceleração aí do caso é negativa, né? A aceleração escala média é igual à aceleração, que é constante, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E para calcular o espaço, nós temos que recorrer a qualquer uma das duas formas, ou a equação horária da posição ou a equação Torricelli. Eu vou utilizar a equação Torricelli para encontrar o espaço percorrido, tá? Então, utilizando a equação Torricelli, eu tenho v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Agora, eu inverto, né, a ordem, fica 2a ΔS igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Agora eu vou só substituir os valores, né? 2 vezes a aceleração menos 5, a aceleração é negativa, daí o movimento ser retardado, né? É uma freada, é uma desaceleração. Então, no lugar de A, coloca menos 5. Aí coloca ΔS, repete ΔS, porque o que eu quero encontrar é o espaço. 0 ao quadrado, né? Porque a velocidade final é 0, então fica 0 ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 20, né? 20 ao quadrado.
Então, 2 vezes menos 5 é menos 10, vezes ΔS, igual 0 ao quadrado é 0, menos 20 ao quadrado, 400. Se eu pegar esse... Ó, tem menos aqui de um lado da igualdade, tem menos aqui do outro da igualdade. Ó, né? Menos aqui, multiplico tudo por menos 1, tudo vai ficar positivo. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar menos 10t, vai virar mais 10t, quer dizer, menos ΔS vai virar mais ΔS, menos 400 vai virar mais 400. Né? Então, 400 dividido por 10, ΔS igual a 40. Né? Então, isso aí é o espaço percorrido, 40 metros. Agora tem um outro método, que é analisar o gráfico e a área do gráfico será equivalente ao espaço percorrido. Tá? Essa figura geométrica aqui é um triângulo retângulo, e a área do triângulo retângulo é a base vezes a altura. Né? Então, essa base aqui vezes a altura dividido por 2, certo? Base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque fica essa outra parte aqui de fora, ó, essa outra metade do triângulo. Né? Então aqui, realmente, essa área pintada, né, é justamente a área do triângulo retângulo. Tá? Vamos lá. Então, essa parte aqui é o ΔS. Né? Essa área pintada. Quem seria a base aqui? Né? Seria 4, né? Porque essa parte vai de 0 até 4 segundos. Então, a base B é 4. Né? A altura vai de 20 a 0. Né? 20 para 0. Ou seja, essa altura aqui vale 20. Né? Então, no lugar de H, coloca 20 aqui. E a gente tem 4 vezes 20, 80, dividido por 2, 40. Olha aí como foi mais prático. Né? Então, encontramos a área percorrida. Quer dizer, o espaço percorrido, que é equivalente à área da figura geométrica. Então, o espaço percorrido pelo automóvel foi 40 metros. Então, a resposta correta, a alternativa D, é a resposta correta. Vamos para a segunda questão. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Então, aqui você tem o gráfico, mais uma vez, da velocidade em função do tempo. Então, como o gráfico aqui não demonstra o tempo indo de 0 a 7 segundos, ele só dá uma parcial, né? Ele só dá uma parcial do tempo e da velocidade, né? Entre 0 e 4, mas o movimento aconteceu entre 0 e 7, onde ele manteve a aceleração constante. Então aqui eu tenho, no caso, um movimento acelerado, tá? Perceba, a reta crescente, contínua e crescente, né? Isso aqui demonstra que a velocidade está aumentando linearmente com o tempo. Então tem um movimento acelerado, né? A aceleração é positiva, é maior do que 0. Então, quero calcular o espaço percorrido. Não é somente essa área pintada aqui. Por quê? Porque essa área aqui só vai de 0 até 4. Eu tenho que calcular a área, ou seja, o espaço percorrido entre 0 e 7 segundos, tá bom? Então, não é essa área aqui. Essa área aqui, essa área dessa figura, essa figura geométrica é um trapézio, eu tenho que calcular, não é essa área. Essa área aqui só vale entre
0 e 4 segundos. Tem que calcular a área entre 0 e 7 segundos. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, para isso, a gente tem que encontrar a aceleração, né, a partir da figura, né, e das informações que foram fornecidas pelo gráfico, né? Então, a velocidade inicial no instante inicial é 4, né, eu já disse, né? Ou seja, quando o tempo inicial é igual a zero, né, t0 igual a zero, tempo inicial, a velocidade é 4 metros por segundo. No instante final de 4 segundos, a velocidade já está em 12 metros por segundo. E ele mantém constante essa aceleração, né? Então, a partir de encontrarmos a aceleração, nós vamos encontrar o espaço percorrido, a distância percorrida pelo automóvel. Tá? Então, vamos lá. Analisando o gráfico, agora você vai perceber qual é o valor da aceleração escalar média. O primeiro passo, já tem a velocidade inicial, né, e velocidade final, tem o tempo final e o tempo inicial, dá para encontrar a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Substituindo na fórmula, V menos V0 sobre T menos T0. Então, velocidade final, 12, velocidade inicial, 4. Lembrando que já está tudo dentro do Sistema Internacional de Unidades, né? Tempo final, 4. Tempo inicial é 0. Fica 12 menos 4 é 8. Né? 4 menos 0 é 4. Então, a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa aceleração foi constante, em valor de A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse foi o valor da aceleração. Terminou aí? Não. Achado a aceleração, então a gente já tem tudo isso, né? Inclusive a aceleração. Agora vamos encontrar o espaço percorrido. Vamos lá. O espaço percorrido em quanto tempo? Em 7 segundos, tá certo? Eu tenho que encontrar espaço percorrido em 7 segundos. Então, utilizando, por exemplo, a função horária da posição, tá? Utilizando a função horária da posição, eu tenho espaço em função do tempo igual a espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, de quanto é esse tempo? O espaço percorrido, né? O espaço percorrido no tempo de 7 segundos. Então, onde tiver T, eu substituo por 7. Então, fica o espaço inicial é 0, né? O espaço inicial do movimento, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Agora é só substituir, né? Espaço em função do tempo é o ΔS, certo? Que é justamente o espaço inicial é 0, então a variação da posição é justamente o espaço percorrido em 7 segundos. Então, ΔS. Tá? Então, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Substituindo os valores, a velocidade inicial é 4, o tempo de movimento é 7 segundos, né? Ele quer calcular o espaço percorrido em 7 segundos, né? Então, variação da posição. T, 7. Olha aí. A aceleração vale 2 e T ao quadrado sobre 2. Então, tempo é 7, que vai ter que estar elevado ao quadrado e dividido por 2. Fazendo essa continha, nós vamos ter 4 vezes 7, 28. 2 vezes 7 ao quadrado, 49. Tá? Fica 2 vezes 49 dividido por 2. Né? Você pode cancelar 2 com 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Né? Então ficaria o quê? 28 mais 49. 28 mais 49. Que vai dar 77 metros. Já está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. 77 metros. Tá certo? Então a resposta correta, a alternativa A. E caso eu quisesse encontrar a velocidade em função do tempo, eu usaria, por exemplo, a resposta já está aqui, ó, 77. Mas caso eu quisesse encontrar a velocidade em função do tempo,
Então, V de t é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, em que instante eu quero encontrar a velocidade? No instante de 7 segundos. Então, vou encontrar a velocidade instantânea, certo? Para 7 segundos. A velocidade no instante de 7 segundos. Então, V de 7 que é igual a velocidade inicial 4 mais a aceleração é 2 vezes o tempo 7. Quando tiver t, substituo por 7. Tá? Então, a velocidade em função do tempo de 7 segundos é 4 mais 2 vezes 7, 14. Então, no instante de 7 segundos, a velocidade estava em 18 metros por segundo. Tá? Em 7 segundos já estava... Olha, em 4 segundos a velocidade instantânea era 12 metros por segundo. Em 7 segundos já estava em 18, porque ele manteve uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a terceira questão. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi... Bom, analisando a figura, gente. Olha para a figura. Mais uma vez eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, né? Perceba que eu já expliquei isso na aula anterior. Ele iniciou o movimento partindo do repouso com velocidade inicial de 0, manteve uma aceleração, né, crescente, né, e positiva, um movimento acelerado entre 0 e 4 segundos, né? Aí depois manteve uma velocidade constante entre 4 e 8 segundos, né? Aí depois ele desacelerou, ou seja, freou até parar, né? Ou seja, manteve um movimento retardado, né? Entre 8 e 12 segundos, né? Ou seja, uma desaceleração entre 8 e 12 segundos. Tá? Nós temos aqui a velocidade em função do tempo. Para calcular o espaço percorrido, né? Que a questão está pedindo o espaço percorrido durante todo esse movimento. Então é só calcular a área dessa figura, né? Resolução. Essa aqui é uma figura de um trapézio. Tá? Esse trapézio, essa área pintada aqui em azul, demonstra o espaço percorrido pelo móvel. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui. Essa área pintada é a área do trapézio, que é igual ao espaço percorrido, tá? Que é igual base maior mais a base menor, certo? Multiplicado pela altura e dividido por 2. Quem seria a base maior? A base maior vai de 0 até 12. Repare, esse tipo de questão só vale para o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? No movimento uniformemente variado. Então, base maior vale 12, ó, que vai de 0 até 12, né? Até aqui. E a base menor? Essa parte aqui, ó, daqui para cá. Então, essa parte daqui para cá é 8 menos 4, né? 8 menos 4. É só essa parte aqui, ó, certo? Essa parte aqui vale 4, porque 8 menos 4 é 4. Então, a base menor vale 4. E a altura é daqui para cá, ó, certo? De 0 até 20, né? Ó, daqui para cá. Então, H é igual a 20, a altura. Aplicando isso na fórmula, nós obtemos 12 mais 4 coloca, base maior vale 12, base menor vale 4, multiplicado pela altura, que vale 20, dividido por 2. 12 mais 4, 16. 16 multiplica por 20, divide por 2.
certo? 16 vezes 20, 320, né? 320 dividido por 2 dá 160 metros. Então, o espaço percorrido foi de 160 metros. Tá bom? Esse é o espaço percorrido. Vamos para a quarta questão. Então, um ponto material se deslocando em movimento retilíneo uniformemente variado, ao passar pela linha de aferição, tem uma velocidade de 25 metros por segundo, mas em seguida sua rapidez diminui gradativamente a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, sua desaceleração é constante. Então perceba que aqui é um movimento retardado, né? Não é progressivo, porque eu tenho uma desaceleração constante. Então, após decorrido 5 segundos, esse móvel fica em repouso. Portanto, a gente sabe, de acordo com as informações, que a velocidade inicial do móvel, né, do ponto material, a velocidade inicial foi de 25 metros por segundo. A velocidade final foi de 0. Ele parou depois de decorrido esse tempo, né? A aceleração é negativa, porque toda desaceleração tem um sinal negativo, né? Então a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Fica a dica aí para vocês. A aceleração negativa, né? É um movimento retardado, uma desaceleração. Então A igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. O tempo decorrido foi de 5 segundos. Determine a distância percorrida a partir dessas informações. Então você vai determinar a distância percorrida a partir dessas informações. Então, vamos lá. O tempo inicial foi de 0, velocidade inicial 25, tempo final 5, velocidade inicial foi de 0. A aceleração, né, ela foi constante. Então, com isso aí, com essas informações, nós vamos encontrar o espaço percorrido em função do tempo. Utilizando a equação horária da posição, nós vamos ter S0 eu vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, tá? Então, S menos S0 é delta S. Fazendo a substituição na fórmula, a velocidade inicial é 25, a velocidade, o tempo, né, é de 5 segundos, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração vale menos 5, né? O tempo é 5 segundos. 5 eleva ao quadrado. Divide por 2. Então, quanto equivale 25 vezes 5? É 125. 125, né? Então, repito aí. Então, menos 5 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então, fica 125 mais menos 5 vezes 5 ao quadrado é 25. Está aqui, ó. 5 ao quadrado é 25. Né? Então, 125 mais. Aí agora eu multiplico o que está fora do parêntese pelo que está dentro do parêntese. Menos 5 vezes 25. Então dá menos 125. Mais uma vez, repete, dividido por 2. Então agora eu tenho mais vezes menos, né? Então vou logo dividir, né? Menos 125 dividido por 2 dá, né? Parêntese aqui, menos 62,5. Então dividir menos 125 dividir por 2 dá menos 62,5. Agora sim eu tenho, né? Mais vezes menos é menos, né? Menos é mais 1 vezes menos 1. Mais 1 vezes menos 1. Ou mais 1 vezes menos 62,5. Dá delta S igual a 125 menos 62,5. Quanto é que vai ser isso aí? Delta S, 62,5 metros. Esse é o espaço percorrido. 62,5
17,5 metros, tá certo? Então, a resposta da questão já foi obtida. Agora, caso eu quisesse encontrar, certo? O espaço em função do tempo utilizando a equação de Torricelli, né? Então seria esse processo aqui. Já encontramos o valor, né? O espaço percorrido. Mas caso eu quisesse utilizar a equação de Torricelli, então seria V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vou passar mais V0 ao quadrado para o outro lado, vai ficar negativo, certo? Eu inverto a ordem aqui, certo? E vou passar 2A para o outro lado, dividindo e isolo o ΔS. Então, isolando o ΔS e encontrando substituição, né? Substituindo, né? Os valores, vamos ter 0 ao quadrado menos 25 ao quadrado, dividido por 2 vezes A. 2 vezes menos 5. Então, 0 menos 625, né? Porque 25 ao quadrado é 625, dividido por 10. O tempo é 10, né? Quer dizer, o tempo não, 2 vezes a aceleração, né? 2 vezes menos 5 é menos 10, né? Então, ficaria menos 625 dividido por menos 10, multiplicando tudo isso aqui por menos 1. Então, eu tenho 625 dividido por 10. Então, o espaço percorrido foi de 62,5 metros, tá? Esse foi o espaço percorrido, tá certo? Agora, baseando-se na questão 4 e verificando o gráfico espaço em função do tempo, calcule a velocidade instantânea, tanto para 2 segundos quanto para 4 segundos. Nós vamos calcular a velocidade instantânea, certo? A velocidade aqui em 2 segundos. Em 2 segundos, repare. Repare, em 2 segundos, o espaço percorrido foi de 40 metros. Em 4 segundos, o espaço percorrido já foi de 60 metros. Essa é a análise do movimento. Então, calcular a velocidade instantânea em 2 e 4 segundos. Tá? A velocidade inicial a gente já sabe que foi 25. Né? A aceleração é negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quero calcular, né, a velocidade em função do tempo. Utiliza a equação horária da posição. Desculpa. Utiliza a função horária da velocidade. Então, para o tempo de 2 segundos, nós vamos ter, né, V de t é igual a V0 mais A vezes t. Então, velocidade em função do tempo, né, para 2 segundos. Então, onde tiver 2 segundos, eu coloco, onde tiver t, eu coloco 2. Né? Então, fica V de 2 é igual a V0 mais A vezes t. Então, V0 é 25, mais a aceleração, que é menos 5, vezes o tempo, que é 2 segundos. Tá? Então, vamos lá. Velocidade em função do tempo de 2 segundos vai ser 25, menos, mais vezes menos, é menos. Então, 25 menos 10, 15. Então, a velocidade no instante de 2 segundos é 15 metros por segundo. E para o tempo de 4 segundos, só fazer a mesma coisa, né? Mesmo raciocínio. Então, vamos ter a velocidade de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, é o mesmo processo. Onde tiver t, substitui por 4. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as respostas que nós obtivemos. Né? Velocidade instantânea para 4 segundos é 5 metros por segundo. E isso ocorre porque no instante de 5 segundos ele para. Né? Então a velocidade é de 0, a velocidade do ponto material. Tá bom? Então em 4 segundos, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, é isso. Próxima aula, nós faremos mais exercícios. Tá bom? Um abraço a todos.